Boa noite, graça e paz de Jesus a todos. Alegria enorme estar aqui de novo. Vamos lá, sem mais delongas, deixa eu pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Jó, pode ser? A gente vai ler duas passagens do livro de Jó. A primeira está no primeiro capítulo e a segunda está no capítulo 42, lá no finalzinho do livro. A primeira passagem, no capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11, talvez até o verso 12, né? Até fechar aqui a perícope, e depois a gente vai pular para o capítulo 42, tá? Do verso 1 ao verso 6. Então vamos lá. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus e o seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E a gente pula lá para o capítulo 42, gente. Vamos lá, do verso 1 ao verso 6. Diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Só até aqui. Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez. Nos faça ver nessa noite, Senhor, aquilo que Jó viu. Nós pedimos ao Senhor, porque nós entendemos que só o Senhor pode realizar isso. Então, abre os nossos olhos, Senhor. Fala conosco. Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se a tua vida é tão sofrida, luta bastante, mas não venceu ainda, já está cansado de tentar uma saída e encontrar,
Se em todos os caminhos você procurou, mas na verdade nunca encontrou, se os teus sonhos se acabaram e os teus castelos desabaram, pare de sofrer agora. Jesus tem para você toda a vitória. Agora só depende de você continuar sofrendo ou vencer. Pare de sofrer agora. Jesus tem para você toda a vitória. Agora só depende de você continuar sofrendo ou vencer. Os mais informados devem saber que essas palavras não são minhas. Essa é, na verdade, a letra de uma música que eu ouvi poucos anos atrás, enquanto eu voltava de uma viagem que eu tinha feito para o interior de São Paulo. E aí o que acontece é que os irmãos que já, enfim, todo mundo já pegou a estrada, né? Mas os irmãos que têm esse costume vão saber disso, que quando você está na estrada, meio longe assim do raio da grande São Paulo, não pega muitas rádios, né? A não ser rádios evangélicas. Essas pegam muitas, né? Você vai passando para frente, venha para o culto da campanha da vitória. Aí você muda, venha para não sei o que e tal. Aí, em uma dessas rádios que eu parei, estava tocando uma música com essas letras. E aquilo chamou tanto a minha atenção que depois eu fui procurar essa música porque eu queria ouvir direito o que ela falava. E o que chamou a minha atenção nessa música, que na superfície parece ser um tanto inofensiva, é que ela, na verdade, reflete muito bem a lógica pregada em muitos contextos evangélicos hoje. E essa lógica é a seguinte: toda forma de sofrimento necessariamente tem origem diabólica, tudo que é sofrimento é do capeta, é do diabo, e, portanto, o foco central da vida do cristão deve ser parar de sofrer. Jesus, em outras palavras, veio para nos blindar de qualquer adversidade. Jesus, a missão de Jesus nessa lógica, foi nos fazer prosperar. Foi possibilitar que nós rompêssemos o nosso destino. Jesus veio para nos colocar como cabeça. A conclusão disso, então, não poderia ser outra. Só depende de você agora continuar sofrendo ou vencer. Faz sentido, né? Numa lógica interna faz sentido. Porque se Jesus viveu, morreu e ressuscitou para que você assumisse todo o protagonismo da sua vida, para que você agora fosse blindado de todos os problemas da vida, para que nenhuma tribulação pudesse te afetar mais, segue disso, portanto, que a segurança da sua vida agora está nas suas mãos. Tudo depende de você agora. Pare de sofrer. Jesus tem para você toda a vitória. Agora só depende de você tomar posse dessa bênção. Aleluia. Aleluia. Agora, qualquer pessoa minimamente sensata, que vive no mundo real, e que em algum momento da vida já ouviu o evangelho bíblico, sabe que esse tipo de discurso é totalmente enganoso. Não existe dinheiro no mundo que possa comprar o favor de Deus para você. E a vitória que Jesus nos dá não é uma vida blindada dos sofrimentos. Todo mundo que conhece o mínimo do evangelho bíblico sabe que a vitória que Jesus conquistou na cruz em sua ressurreição diz respeito a uma vida transformada, que reflete o caráter, que reflete o poder da ressurreição de Jesus em nosso caráter, mesmo quando tudo parece ir na contramão das expectativas que nós temos sobre as nossas circunstâncias. Todo mundo sensato sabe que esse tipo de mensagem não é realista. Mas é assustador, não é verdade? É assustador quanto apelo esse tipo de charlatanismo ainda tem hoje em dia. É muito assustador a quantidade de pessoas que ainda acreditam ou nesse tipo de pregação mesmo, com todas as letras, ou em versões mais palatáveis desse tipo de mensagem que diz que Jesus veio nos blindar de todo sofrimento.
Agora, isso me deixa muito curioso, porque sempre que eu vejo alguém acreditando nesse tipo de mensagem, eu me faço a seguinte pergunta: por quê? Por quê? Por que cola tanto, né? A gente lá prega o evangelho bíblico, tenta ser fiel à palavra, né? E aí se sobra meia dúzia no final, a gente já fica super feliz, né? Por que tem tanta gente que vai e assim, vai como ovelhas mesmo, né? Como rebanhos, para ouvir esse tipo de mensagem? Eu não sei vocês, mas eu me convenci de algo. Eu me convenci de que uma das principais razões desse fenômeno é que não há nada que toque no medo mais profundo de qualquer pessoa do que a realidade do sofrimento. O sofrimento é uma coisa muito real, gente. E o sofrimento é uma coisa muito assustadora. Não é verdade que todos nós aqui, sem exceção, carregamos essa apreensão em relação à possibilidade do sofrimento? Sim ou não? Estou mentindo? Eu tenho as minhas reservas, assim. Eu não morro de paixão e de emoção quando eu sei que eu vou sofrer. Quem aqui não se apavora, por exemplo, diante do prospecto de uma doença incurável? Eu vim direto de um funeral aqui, hoje à tarde, do pai de um irmão lá da minha igreja que sofreu um acidente, uma condição 10 anos atrás, e ele ficou numa condição muito complicada nos últimos 10 anos, até o Senhor levar ele, né? Quem aqui não tem medo disso acontecer? Né? Ou de um acidente sério, ou de qualquer outra circunstância que te impossibilite de prover para a sua família, por exemplo. E o fato de o sofrimento ser não somente uma realidade, mas também um problema, se torna ainda mais nítido quando o sofrimento é visto pela ótica da fé judaico-cristã. Por quê? Porque a fé judaico-cristã afirma que Deus é todo-poderoso e todo bom ao mesmo tempo. E isso é um problema, meus irmãos, muito sério para a nossa massa cinzenta. É um problema. Porque como é que se explica a existência de tanto sofrimento no mundo, e pior, a existência de tantas pessoas de bem, de tantas pessoas justas, de tantas pessoas boas que sofrem, quando nós sabemos que Deus é todo poderoso e todo bom? Que negócio é esse? E se tem um lugar na Bíblia, meus irmãos, onde o problema do sofrimento é encarado olho no olho, esse lugar é o livro de Jó. E o interessante do livro de Jó é que o livro de Jó não aborda o problema do sofrimento a partir de abstrações filosóficas. Ele não tenta responder ao problema do sofrimento a partir de elucubrações abstratas. Não, é porque Deus, você tem que pressupor que Deus é assim, assado. Então, portanto, se o homem é assim, assado, a natureza e o universo é assim e tal, então tudo se encaixa perfeitamente, a gente consegue entender por que o sofrimento existe. Não é isso que o livro de Jó faz. Porque o livro de Jó é um livro muito realista. Então, o que o livro de Jó faz é nos contar uma história a partir da perspectiva de uma pessoa que de fato sofreu, de uma pessoa que de fato experimentou a dor, e em sua forma mais extrema. Então vamos lá, olha só o que diz o livro de Jó, o que nos conta a história de Jó. Os capítulos iniciais do livro de Jó nos contam de um cara chamado Jó, que, pessoal, sofreu todo tipo imaginável de calamidade. Ele teve os seus bens roubados por saqueadores, ele teve a sua propriedade destruída por uma catástrofe natural, ele teve os seus empregados assassinados por bandidos, e ele teve os seus filhos mortos num desabamento. Sua vida está difícil? Pensa de novo. Olha para Jó. Em dado momento na vida do Jó, tudo deu errado. Tudo foi para o brejo. E aí, como se não bastasse, a história de Jó vai nos contar que o próprio Jó, em dado momento, acaba contraindo uma doença que causa nele feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. E essa experiência por si só já seria o suficiente para chocar qualquer leitor, gente.
Só que tem um outro aspecto nessa história que torna o sofrimento de Jó ainda mais agudo. De todos os homens da face da terra, Jó era o que menos merecia sofrer. Então, pessoal, logo no primeiro verso do livro, a gente vê a descrição de Jó como o homem íntegro e justo que temia a Deus e evitava fazer o mal. E o que o primeiro capítulo de Jó nos conta é que esse cara chamado Jó era tão íntegro, tão justo, tão temente a Deus, que a sua prática constante era oferecer sacrifícios em favor de si mesmo e de cada um dos seus filhos de madrugada. Rapaz, ele nunca faltava em reunião de oração. Ele nunca chegou atrasado no culto. Nunca esqueceu a oferta missionária. Muito menos o dízimo, né? Jó é o cara que você entra na igreja, olha e fala, rapaz, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara aí. Justo, piedoso, íntegro, temente a Deus. Só que não para por aí. Para agravar ainda mais a angústia do Jó, a gente vê que os sofrimentos do Jó acontecem com o próprio consentimento de Deus. Não bastasse a incongruência entre o caráter piedoso de Jó e a sua experiência de sofrimento na vida, é Deus quem permite que tudo isso aconteça com esse cara chamado Jó. Que coisa. Só que o mais importante aqui não é nada disso. O mais importante de tudo aqui é a razão por que Deus permite o sofrimento do Jó. E é nisso que o autor do livro de Jó quer que a gente preste atenção. Nos capítulos 1 e 2, conforme nós lemos aqui parte dessa porção, né, no caso os primeiros 11 versos do primeiro capítulo, nos capítulos 1 e 2 nós somos levados à cena onde Deus, ele é retratado como o juiz de todo o universo, ele está sentado no trono, pedindo contas de toda a criação. Tá? E aí aparece um cara, uma figura, né, que aqui na Nova Almeida Atualizada traduz por Satanás. Está traduzido por Satanás. Eu acho que a maioria das versões em português traduzem esse termo aqui por Satanás. Só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não imaginar por Satanás aquele cara com 2 chifrinhos vermelhos e um tridente, assim, com os dentes, aparecendo diante de Deus. Assim, não é isso, não é bem isso que está acontecendo. O pessoal ficou até assustado, né? Desculpa. Assustar os irmãos. Não é bem isso que o autor de Jó está imaginando. O termo hebraico traduzido para Satanás é o termo ha-satan, o Satã. E Satan, no hebraico, significa simplesmente, no seu uso mais comum, acusador. Então, o que está acontecendo aqui é que o autor de Jó está nos fazendo imaginar a cena em que Deus está sentado no trono de todo o universo, governando o cosmos com a sua justiça, e aí aparece a figura de um promotor de justiça. O que esse promotor de justiça vai fazer? Ele vai acusar aqueles que merecem sofrer a justiça de Deus. Ok? Certo? E aí o que acontece, olha só, é que o desafio que o acusador levanta não é diretamente contra a piedade do Jó. O acusador não questiona, Deus, o Jó não é tudo isso não, você já viu ele na vida real? Eu vi. Não é isso. Isso está fora de questão. Jó, de fato, está acima de qualquer suspeito. O acusador não fala, não, Deus, você está enganado porque você tem que conhecer Jó direito. Não é isso. Na verdade, o desafio que o acusador levanta é contra aquilo que motiva Jó a ser piedoso do jeito que ele é. Presta atenção, isso aqui é importante, olha só. O acusador está questionando a validade da opinião de Deus sobre Jó. E o que o acusador faz é questionar a própria validade, então, do temor de Jó. Trocando em miúdos, isso fica explícito em Jó, capítulo 1, verso 9. Quando o acusador pergunta para Deus, será que Jó teme a Deus por nada?
Presta muita atenção nessa pergunta que o acusador faz para Deus. Ele se aproxima do trono de Deus, Deus olha para o acusador e diz: de onde você vem? Eu vim devagar à terra, tal. E é Deus quem toca no assunto do Jó. Já imaginou Deus tocar no assunto e mencionar o seu nome? Rapaz, você viu o Bernardo? Eu duvido que isso não aconteceu, mas tudo bem. Já imaginou acontecer com você? E minha esposa tem certeza que isso não aconteceria, né? Mas quem toca no assunto é Deus. Rapaz, acusador, você viu Jó? Cabra bom, rapaz. Não tem ninguém igual ao Jó na face da terra. E aí o acusador olha para Deus e diz: mas será que ele faz isso porque ele te ama? Ou porque você dá tudo para ele? Será que Jó teme a Deus por nada? Jó ama a Deus por quem Deus é ou por aquilo que Deus dá. Então, pessoal, no centro do enredo do livro de Jó, quer dizer, o livro de Jó trabalha na superfície essa questão de como alguém justo pode sofrer se Deus é todo poderoso e todo bom. Mas abaixo da superfície, no cerne do enredo de Jó, está uma questão mais fundamental que todos nós precisamos nos lembrar sempre que nós nos deparamos com os sofrimentos da vida. E que questão mais fundamental é essa? A questão mais fundamental de todas é a glória de Deus. Deus é ou não é digno de ser temido, mesmo quando nada é oferecido em troca. Então, o que o acusador está, na verdade, sugerindo para Deus, sabe o que é? Em outras palavras, na nova versão da linguagem de amanhã, é Deus, Ele te adora por aquilo que você dá, mas no fundo, Ele sabe que você não é digno de ser adorado. Você só é adorado quando tudo vai bem. E é precisamente nesse ponto, então, no enredo de Jó, que aparecem em cena 4 personagens, olha só. Todos eles amigos de Jó. Um se chama Elifaz, o outro se chama Bildade, e o outro se chama Zofar, e depois, um pouco mais para frente, mais alguns capítulos adiante, um cara chamado Eliú. E aí, olha só, o que acontece do capítulo 3 até o final do capítulo 37? Nesses 34 capítulos, é um debate. Basicamente é isso, é um debate. É um bate-boca entre Jó e esses 4 amigos. Então, o livro de Jó pode ser um pouquinho entediante se você está lendo Reis, Juízes, né? Nossa, parece um filme épico assim, né? Guerra para cá, guerra para lá. Aí você chega em Jó, é um bate-boca, é um debate, certo? E aí, do capítulo 3 ao capítulo 37, o enredo do livro de Jó segue basicamente a mesma estrutura. Jó começa o seu lamento, ele perdeu tudo, inclusive a sua saúde, está na sarjeta, e ele começa a lamentar. E aí depois vem um amigo e começa a responder para Jó. Ele começa a tentar ajudar Jó. E aí o Jó responde a esse amigo, e aí vem um outro amigo, começa a falar com o Jó, e aí o Jó responde a esse outro amigo, e aí vem o terceiro amigo, começa a falar com o Jó, e o Jó responde assim sucessivamente por 34 capítulos. E uma coisa que é muito importante a gente perceber aqui, tá? Inclusive antes de você citar o livro de Jó, para encorajamento às vezes, é que os argumentos, se você prestar atenção nesse debate, você vai perceber que os argumentos dos amigos do Jó, ao longo desses 34 capítulos, são muito semelhantes um ao outro. Posto de modo sucinto, os argumentos de todos os amigos do Jó seguem a mesma linha de raciocínio. Jó, Deus é justo, e Deus, sendo justo, Ele retribui bem e mal nessa vida completamente. Portanto, Jó, já que essa é a lógica, se você está sofrendo, é porque você deve ter cometido algum pecado que você mesmo parece não reconhecer. Deus é justo. Se você está sofrendo, portanto, é porque você deu alguma brecha em algum momento.
Vocês não conhecem, nunca ouviram, né, esse tipo de raciocínio. Então, só para vocês terem uma ideia, olha as palavras do Elifaz, no capítulo 7, versos 7 a 8. Eu vou ler para vocês aqui. Olha só o que diz o Elifaz para o Jó. Jó, reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer, rapaz? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. O que o cara está insinuando sobre Jó? Confessa logo, Jó. Confessa, rapaz. De Deus não dá para esconder nada. Ou considere as palavras do Bildade, no capítulo 8, verso 3 e 4. Olha só o que o Bildade diz para Jó. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. E de fato, meus irmãos, ao longo desses 34 capítulos, é muito difícil não concordar com os amigos do Jó. Vez por outra, ainda hoje, quando eu leio o livro de Jó, eu leio uma dessas palavras aqui, algumas dessas palavras desses amigos do Jó, eu me vejo assim por dentro falando, fala Deus, prega, aleluia, é isso mesmo, Jeová. É difícil não concordar, porque o que eles falam, principalmente sobre o caráter imparcial de Deus e sobre a onisciência de Deus, é muito coerente com a sã doutrina. Porque Deus é imparcial, meus irmãos. E nada passa despercebido aos olhos de Deus. A questão, porém, é que Jó discorda radicalmente do veredito dos seus amigos. Porque quando você lê a resposta que o Jó dá para os seus amigos, o tempo todo o Jó está dizendo, é verdade, Deus é justo, é verdade, Deus faz isso, só que eu não tenho nada para esconder de Deus. Eu não fiz nada contra Deus. E até o final, Jó insiste em sua inocência. E veja que coisa interessante. A conclusão a que o Jó ameaça chegar ao insistir em sua inocência é que pode ser que no final das contas, Deus não seja tão justo assim. Basicamente Jó diz, eu me garanto. Só que eu concordo com a lógica de vocês, de que se alguém sofre, é porque fez alguma coisa errada, só que eu não fiz nada de errado. Então sabe o que deve estar acontecendo? Deus se esqueceu de que Ele é justo. Ele está me fazendo sofrer sem eu ter feito nada por merecer. E no capítulo 27, versos 2 a 4, olha só o que Jó diz. Pelo Deus vivo, que me negou justiça. Pelo Todo-Poderoso, que me deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, minha língua não proferirá nada que seja falso. Em outras palavras, o que Jó está dizendo é o seguinte, ainda que Deus possa ser injusto, ainda que Ele tenha se esquecido de quem Ele é, eu, Jó, jamais serei injusto. É isso que ele está dizendo. Rapaz, esse cara é ousado. O cara é macho, vamos admitir, ele é muito ousado. Só um parênteses aqui, isso aqui não estava nas minhas anotações. Você sabe que Deus gosta de gente assim, né? Deus gosta de gente que quando está chateado, olha para Deus e fala, Senhor, eu estou chateado. Deus não gosta de máscara. Porque Ele sabe que a máscara que a gente usa é o que nos impede de ter um encontro real com Ele. Mas é isso que o Jó faz. Ainda que Deus possa ser injusto, eu, Jó, jamais serei. E aí, conforme a gente vai chegando no final do capítulo 37, a gente percebe uma coisa muito angustiante nesse livro. A gente gastou 4 horas lendo 37 capítulos desse livro de Jó, 37 capítulos meio monótonos, diga-se de passagem, e aí quando a gente chega lá no começo do capítulo 38, a gente percebe que essa longa conversa que Jó teve com seus amigos não levou a lugar nenhum.
Os caras não saíram do lugar. Debateram, não, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, não, mas eu isso. Chega no capítulo 37, e aí, qual que é a conclusão? Não tem conclusão. Jó não convence os seus amigos. Os amigos do Jó não convencem Jó. E a única coisa que fica restando, então, é Deus aparecer em cena para resolver o dilema de Jó. Agora, o que nos intriga nessa dinâmica aqui é que tanto os amigos de Jó, quanto o próprio Jó, embora discordem radicalmente das suas conclusões, compartilham, pessoal, do mesmo pressuposto. Os dois partem do mesmo ponto de partida, embora eles cheguem em conclusões diferentes. E que ponto de partida é esse? É de que Deus sempre age de acordo com a lógica da retribuição. É de que Deus sempre responde matematicamente aquilo que a gente faz de bom e aquilo que a gente faz de mal, completamente nessa vida, imediatamente. É a lógica da retribuição. Ou seja, é a lógica de que Deus é justo e dá nessa vida, aqui e agora, exatamente de acordo com o que a pessoa acha que ela merece. Bênção e prosperidade para o justo e maldição e sofrimento para o injusto. E vocês sabem que a raiz da teologia da prosperidade é essa. Essa é a arma da teologia da prosperidade. Quebrou a geladeira da sua casa, você deu dízimo? Que hora você chegou no culto ontem? Porque isso só pode ser retribuição divina, por algo que você fez de errado. E é por isso que os amigos do Jó, na melhor das intenções, defendem a tese de que Jó fez sim alguma coisa errada, porque não é possível. Se você está sofrendo tudo isso, Jó, não é possível. Alguma brecha você deu, rapaz. Confessa. E é por isso também que Jó, também na melhor das intenções, começa a suspeitar que Deus nega justiça para ele. Porque os dois partem do mesmo pressuposto. É a lógica retributiva de Deus. Só que, pessoal, sendo o leitor atento que você é, você vai perceber que existe uma falha séria nos dois lados dessa conversa. Qual é a falha séria que existe nos dois lados dessa conversa? Essa falha é que a ideia de que Deus sempre deve agir segundo a lógica da retribuição aqui e agora, sutilmente subordina Deus a essa lógica. Porque se Deus sempre precisa agir segundo essa ou aquela lógica, isso significa que Deus está preso a essa lógica. Deus é menor do que essa lógica. Deus também está abaixo da lei. Como se a sabedoria de Deus fosse esgotável por um mecanismo matemático de retribuição. Então dizer que Deus precisa agir assim ou assado é correr o risco de reduzir Deus a um ídolo. Porque Deus não pode ser reduzido a absolutamente nada. Nem mesmo aquilo que você acha que é justo. É por isso, então, que quando finalmente nós chegamos no capítulo 38, que é onde Deus finalmente aparece em cena no livro de Jó, para responder ao dilema de Jó e dos seus amigos, naquela cena absolutamente culminante, climática do começo do capítulo 38, Deus aparece em cena, está todo mundo prestando atenção no que Deus vai falar, e quando Deus aparece, ele sequer toca no assunto que Jó e os seus amigos se ocuparam tanto em discutir. Você está lendo Jó,
chega no capítulo 37 e fala, agora Deus vai aparecer em cena e vai resolver a parada. Quando Deus aparece para resolver a parada, ele não fala nada que eles estão falando. Você fala, sério? É esse o mesmo livro mesmo? Porque quando Deus entra na conversa, quando Deus entra em cena no capítulo 38, Deus sequer toca no assunto que Jó e os seus amigos se ocuparam tanto em discutir. Deus não tenta se justificar, ele não tenta livrar a sua própria barra. Deus não fala, não, Jó, peraí, ele faz, Bildade, vocês me entenderam tudo errado, deixa eu esclarecer aqui, calma lá. Vocês estão me cancelando aí, né? Deixa eu dar uma esclarecida. Deus não faz nada disso. Deus não acusa Jó. Deus não defende Jó. Deus não admite que é injusto, Deus não prova que é justo, Deus não oferece argumento nenhum para sustentar a verdade de que ele é de fato justo, Deus não se justifica, Deus não se retrata de algum vacilo que ele supostamente deu ao deixar Jó sofrer, e Deus sequer responde por que é que Jó está sofrendo, minha gente. E você quer saber por que Deus não responde diretamente aos questionamentos que Jó e os seus amigos levantaram? Por uma razão muito simples. Porque os moldes que Jó e os seus amigos tinham usado para tentar entender Deus eram pequenos demais. Não dá nem para conversar. Vocês estão partindo do pressuposto errado. Não tem nem como eu tentar explicar para vocês enquanto vocês estiverem me enxergando debaixo desse molde, dentro desse molde. E porque Deus não cabe nesses moldes, Deus sequer perde tempo tentando se encaixar neles. E em vez disso, olha só o que Deus faz. Jó 38 diz que do meio de uma tempestade, começa aí, do meio de uma tempestade, Deus começa a falar. Por que isso é importante? Porque a tempestade no pensamento semítico representa as forças indomáveis do universo criado por Deus. E Deus, de propósito, vem falar com Jó do meio de um troço que Jó, na hora, saberia que ele não tem controle nenhum. E caramba, uma tempestade, com isso eu não sei lidar. E Deus fala precisamente do meio dessa tempestade. Jó, estou aqui. E aí, Deus, quando aparece do meio de uma tempestade, ele pergunta para Jó, onde que o Jó estava quando o universo foi criado. Jó 38, verso 4, Jó, imagina, né? Você é Jó e está com os amigos ali, não chegamos a lugar nenhum, do nada, Deus aparece, agora ele vai responder, ele vai me vindicar. E a primeira coisa que você ouve da boca de Deus é uma pergunta, Jó, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. E Deus pergunta para Jó, quando foi a última vez que Jó fez o sol nascer? Jó 38, verso 12. Você por um acaso já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? É tipo meu filho querendo dar palpite sobre como eu tenho que preparar sermão. Aí eu olho para ele e falo, lê essa frase para mim primeiro. Onde é que você estava? E Deus lembra Jó que até mesmo as feras mais selvagens que simbolizam o caráter indomável do universo, ou seja, dois bichos da mitologia antiga chamados Behemoth e Leviatã, não somente foram criados por ele, por Deus, como também são sustentadas diariamente por suas mãos. Jó 40, verso 15 e Jó 41, verso 1, Deus diz o quê? Veja o Behemoth que eu criei quando criei você. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? Então, a resposta que Deus dá para Jó não tem nada a ver com a causa dos seus sofrimentos. E isso, pessoal, numa primeira olhada, pode até parecer que Deus está indiferente, que Deus não está nem aí, que Deus não se importa com a dor do Jó. Mas muito longe disso, abaixo da superfície, na verdade, essa resposta que Deus dá para Jó é um lembrete
de que ainda que o homem mais justo da terra sofra, Deus não deixou de ser o soberano de todo o universo. Ainda que o homem mais justo da terra sofra, Deus continua sendo o único que tem a sabedoria e a autoridade para manter o caos do universo debaixo do seu domínio. É isso que Deus está lembrando Jó. E é aqui então, meus irmãos, que está a coisa que Jó, seus amigos e todos nós aqui também precisamos entender. Por mais que Deus seja absolutamente imparcial e onisciente, a realidade total da criação e a maneira como Ele governa o universo são um grande mistério para nós. Nós não temos a capacidade de enxergar tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar, como Deus enxerga. Esquece. Você não consegue esgotar os mistérios do universo, esquece. E há muita coisa, na verdade, que acontece na vida, que não dá para ser explicada por lógicas simplistas, do tipo toma lá da cá, ou do tipo se você não fez, Deus vai castigar, se você fizer, Deus vai te abençoar. A vida é extremamente complexa e incongruente demais para o nosso entendimento. E diante disso, aqui está a boa notícia. Deus, em seu amor perfeito, se reserva o direito de não nos explicar todos os problemas do mundo. De não nos explicar por que o justo sofre sem ter feito nada. Ele acha que é Deus. E achando que é Deus, Ele se reserva o direito de não te contar tudo. Não é minha culpa. E Ele não vai te explicar tudo. E Deus se reserva o direito de não explicar tudo, de não explicar por que o justo sofre, porque, entre outras coisas, Deus sabe muito bem que explicar um problema não resolve esse problema. Deus sabe que você saber e entender por que está acontecendo esse problema na sua vida, não vai fazer o problema ir embora. E sim, Deus sempre esteve muito atento à dor e ao lamento do Jó. E é muito interessante, isso é muito instrutivo, que em nenhum momento Deus repreende Jó. Deus gosta quando a gente vai, de novo, Deus gosta quando a gente vai para Ele com as nossas orações sujas. Deus, eu estou chateado, você viu o que aquele cara fez comigo? Você já leu um troço chamado livro de Salmos? Pega os bebês daqueles caras, Senhor, que sejam esmagados na pedra. Deus dá conta, pessoal. Deus dá conta da sua oração suja. Você não precisa chegar para Deus fingindo. Oh, magnânimo Deus, digníssimo Pai. Seu coração está imundo de ressentimento. E você está ali, ó Senhor, mas aleluia. Porque Deus não vai te curar desse jeito. E Deus nunca repreende Jó. Ele não fala, Jó, você tem certeza que você não quer se explicar? Você se lembra das coisas que você falou minutos atrás contra mim? E agora, Jó? Não. A compaixão de Deus por Jó foi tamanha que aquele tempo todo ele tolerou ser acusado até mesmo de injusto. Só que Deus, mesmo assim, se recusa a dar uma resposta para Jó, porque Ele sabe que uma resposta não pode gerar vida. Ainda que essa resposta pudesse satisfazer a curiosidade de Jó e dos seus amigos. Portanto, as palavras de Deus
não são uma expressão da indiferença de Deus para os sofrimentos do Jó. Na verdade, as palavras de Deus são um convite à única forma de enxergar a realidade que podia dar para Jó esperança. E é basicamente naquela série de perguntas que Deus faz para Jó, basicamente o que Deus está dizendo para Jó é: Jó, sou eu quem criou todas as coisas. Sou eu quem sustento tudo, Jó. Sou eu quem coloco limites no caos, inclusive ao seu sofrimento. A sua dor é imensa, eu sei. Eu permiti. Mas ela não é maior do que eu. E ela não é maior do que o mundo que eu governo. Portanto, Jó, se lembra de quem eu sou e para de confiar no seu próprio senso de justiça, porque o seu senso de justiça é limitado. Lembre-se de quem eu sou e confie em minha bondade. Confie em minha sabedoria. Confie que nada, absolutamente nada, nem mesmo o seu sofrimento, Jó, sai do controle das minhas mãos. É então, pessoal, à luz de tudo isso, que nós conseguimos entender por que Jó, o justo sofredor, pessoal, aquele que não tinha nada do que se arrepender, aquele que levantou o punho para Deus e falou: Senhor me negou justiça, no final de tudo, no capítulo 42, se arrepende no pó e na cinza. No final do livro, Jó declara: meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó percebe que ao tentar explicar o seu sofrimento a partir daquilo que ele achava que Deus tinha que fazer, ele acabou diminuindo Deus a um ídolo mortal. E no final, Jó percebe que o que ele mais precisava não era de uma explicação para o seu sofrimento. Jó descobre que o que ele mais precisava era ver Deus e entender que Deus ainda estava no controle. Jó não precisava entender por que aquilo estava acontecendo. Jó precisava entender que Deus continuava sendo Deus, mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. E vejam o grande finale. Quando Jó finalmente entende isso, sabe o que acontece? Ele se coloca numa posição de responder ao desafio que o acusador tinha feito a Deus lá no começo. Pode Deus ser temido por nada? Pode. Deus deve ser temido mesmo quando eu perco tudo. E a história de Jó então termina com ele temendo a Deus, simplesmente por quem Deus é, mesmo em meio a tanto sofrimento. E por causa disso, pessoal, no desfecho, Jó pode receber o dobro de bênçãos que ele tinha da parte de Deus. Só que a diferença é que dessa vez, Jó tem a consciência clara de que nada daquelas bênçãos havia sido merecido. Mas tudo vinha da graça de Deus. Pessoal, vocês querem saber quais são as pessoas que melhor conseguem compreender a revelação que Jó recebeu no final do seu drama? As pessoas que melhor conseguem se identificar com Jó? Somos nós, discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus são aqueles cujos olhos contemplaram a glória de Deus em sua forma definitiva. Os discípulos de Jesus viram aquilo que Jó viu, só que de forma plena, em carne e osso. Os discípulos de Jesus, portanto, são aqueles que descobriram que esse Deus soberano que se revelou um dia para Jó, está
tão comprometido em sustentar o universo, que Ele mesmo veio ao mundo, e Ele mesmo se submeteu ao pior tipo de sofrimento, para que Ele mesmo pudesse absorver nele mesmo o mal que causa esse sofrimento, e começar a consertar tudo aquilo que estava quebrado no mundo. Os discípulos de Jesus são aqueles que, ao olhar para a cruz e para a ressurreição dele, entenderam que o interesse de Deus não é explicar por que a gente sofre, nem tampouco de nos encorajar a evitar o sofrimento a todo custo. Mas os discípulos de Jesus são aqueles que, ao olhar para a cruz e para a ressurreição de Jesus, entenderam que o interesse de Deus é de se identificar com o nosso sofrimento e de redimir todo o universo de maneira que um dia o sofrimento não seja mais parte dele. É por isso que Jesus ressuscitou. Em outras palavras, Deus não perdeu tempo explicando para nós por que existe sofrimento. Deus veio ao mundo e venceu o sofrimento. Ele esvaziou o sepulcro. E Ele prometeu que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então por que o justo sofre? Por que acontecem coisas ruins na nossa vida, mesmo quando a gente faz tudo direitinho, sabe? Pô, Deus, eu nunca faltei no culto. Eu nunca peguei mais que 2 papéis para secar minha mão. Está escrito ali 2 folhas. Nunca quebrei essa regra. Por que eu sofro tanto? Como é que a gente entende a existência de tanta dor no mundo, se Deus é justo e bom? Qual é a razão de ser de tantas catástrofes, tantas tragédias que acontecem diariamente? Qual que é a resposta para essas perguntas? Anota aí, eu vou dar as respostas. Eu não sei. E você não sabe. E o livro de Jó não responde. O que nós podemos saber, porém, e o que o livro de Jó de fato responde, é que Deus é Deus. Deus é soberano. Deus governa o universo de acordo com a sua infinita sabedoria. E Deus mantém o caos do mundo debaixo do seu domínio, mesmo quando não parece para a gente. E é verdade, viu gente? É verdade que nós, seres humanos, fomos criados com a capacidade de amar e, portanto, como consequência disso, nós fomos capacitados também a escolher. E é verdade que todos nós abusamos dessa liberdade que Deus nos deu, e como resultado disso, nós causamos muito sofrimento em nós mesmos e naqueles que nos cercam. Então é verdade sim que tem muito sofrimento no mundo, inclusive nas nossas vidas, que é fruto da nossa própria tolice. É verdade, a Bíblia está cheia de exemplos disso. Portanto, é verdade também que todos nós temos a responsabilidade de fazer o máximo para aliviar os sofrimentos do mundo. Porém, nós nunca podemos nos esquecer de que Deus continua no controle até mesmo sobre a nossa bagunça. E o que nós podemos saber, principalmente quando nós olhamos não mais para Jó, mas para Jesus agora, é que esse Deus que está no controle é todo bom e não está de braços cruzados. Esse Deus ressuscitou Jesus dos mortos e até hoje está trabalhando para restaurar toda a sua criação, para um dia colocar todas as coisas em seu devido lugar, inclusive os nossos corações. E o que nós podemos saber então, é que desse Deus está no controle. Embora muitas vezes Ele se recuse a me dar explicações. E embora às vezes eu fique injuriado porque Deus fica quieto enquanto eu estou sofrendo e Deus não dá um sinalzinho de vida. Ele está atento às minhas circunstâncias. Ele sabe.
E um dia, esse Deus que sabe, e esse Deus que nunca perdeu o controle da criação, enxugará dos meus olhos toda lágrima. Não caiam no conto do vigário de que é possível você viver sem sofrimento aqui nessa vida. A pessoa que te promete isso, ela não está interessada no seu bem-estar, ela está interessada na sua conta bancária. Não existe isso. Então eu não sei se tem alguém aqui que se identifica com a vida de Jó. Mas olha, eu sinto muito. Esse Deus que promete que você nunca mais vai sofrer aqui agora, não existe. Esse Deus não existe. Aliás, se tem uma coisa que o Novo Testamento promete, garante àqueles que seguem a Jesus, é além da vida eterna, sofrimento nesse mundo. Mas a gente tem uma boa notícia para compartilhar aqui nessa noite. Mesmo quando tudo ao nosso redor dá errado, nós podemos olhar para Jesus, para o Cristo crucificado, e ver no rosto de Jesus o rosto de um Deus soberano, que em vez de explicar o problema do mal, veio resolver esse problema por nós. E aí eu pergunto, né? Quem aqui seria capaz de não adorar esse Deus em toda e qualquer circunstância? Não somente por aquilo que Ele nos dá, mas sobretudo por aquilo que Ele é. Vamos curvar a nossa cabeça?